Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o que eu sou, o que eu gostaria de ser e o que é que Deus quer que eu seja. E aí existe uma luta entre eu e eu. Uma luta comigo mesmo. Você já se deparou com isso, com essa situação? Você lutando com você mesmo? Eu quero ser isso. Eu vou fazer isso. Aí depois você diz, mas e se eu falar assim, será que vai dar certo? E se eu fizer assim, será que vai dar certo? Não, acho que é melhor. Então às vezes a gente fica na dúvida. O que é que eu devo falar? O que é que eu devo fazer? O que é que eu quero ser na vida? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa aceitável? Eu sou uma pessoa atenciosa? Eu sou uma pessoa que me preocupo com os outros? Então, a gente precisa muitas vezes deixar o eu de lado, aquele ego de dizer assim, eu vou fazer assim, eu quero assim, eu sou assim. Então, para a gente parar um pouquinho para pensar e refletir sobre essa questão, a gente pode ver algumas pessoas na Bíblia que pensavam assim, queria fazer assim, e às vezes não dava certo, né? A gente tem a história de Naamã. Naamã tinha um cargo militar, né? Era um homem, com certeza, um homem que respeitável, né? Conseguia muitas lutas, muitas vitórias. Cada vez que ele ia para uma guerra, ele saia com vitória. Mas ele tinha uma enfermidade que deixava ele um pouco frágil. Mas para ele ser curado desta enfermidade, foi preciso ele pensar direitinho que ele não é uma autoridade máxima. Ele precisava ouvir as pessoas que foram enviadas por Deus para ele deixar o orgulho de lado. Naamã teve que deixar o orgulho de lado. Ele procurou o profeta Eliseu para ser curado e o profeta disse assim, olha, diga a ele que mergulhe no rio Jordão 7 vezes. Mas ele disse, logo esse rio? Primeiro ele ficou indignado porque Eliseu não veio até ele, mandou um empregado, diga lá a ele, um servo, né? Diga lá a ele que mergulhe 7 vezes no rio Jordão. E Naamã primeiro disse, ele devia ter vindo, por que ele não veio? Como disse assim, eu sou autoridade, né? Olha, a autoridade é Deus, temos que ter cuidado. E Naamã ficou logo indignado, disse, se ele tivesse vindo aqui, ele levantava as mãos e me curava e pronto. As coisas não é como a gente quer. Aí Naamã disse, mas ele ainda mais mandou mergulhar no rio Jordão, um rio sujo, poderia ser em outro rio. Aí os servos dele dizem, Naamã, meu senhor, se ele tivesse mandado fazer uma coisa mais difícil pela sua saúde, você não faria? Aí foi que ele baixou o orgulho, deixou de ser indignado, porque ele ficou indignado com isso. Primeiro que Eliseu não veio, segundo que mandou mergulhar num rio sujo, então ele teve que baixar o seu orgulho e dizer, então eu vou obedecer. Foi um homem que Deus mandou eu fazer isso, então eu vou. Ele foi e mergulhou 7 vezes e na 7ª vez ele foi curado. Então, para que a gente possa receber a bênção, para que a gente possa ser o que Deus quer que a gente seja, a gente tem que deixar o orgulho de lado, deixar de dizer, eu vou fazer assim, eu quero assim. Enquanto você não deixar de ser quem você quer ser, às vezes você quer ser isso, você quer falar assim, enquanto você não deixar isso de lado, como é que você vai receber a bênção de Deus? Como é que você vai ser aquilo que Deus quer que você seja? Deus é quem sabe quem nós devemos ser e não nós. Muitas vezes a pessoa diz, eu sou autoridade máxima, né? Tem pessoas que têm um cargo alto e pronto, é ele e pronto. E muita gente bate palma, né?
para as pessoas que são arrogantes. Naamã foi um pouco arrogante. Ora, por que o profeta não veio aqui me receber e colocar as mãos e eu ser curado? Quer dizer, tem que ser do jeito que ele quer? Não, tem que ser do jeito que Deus quer. Eu não tenho que ser o que eu quero ser. Eu tenho que ser o que Deus quer que eu seja. Assim é você. Nós temos que ser assim. Deixar um pouquinho do orgulho de lado. Esquecer o cargo, esquecer a autoridade que somos, esquecer que somos isso ou aquilo outro. Isso não importa. O que importa é o que é que Deus quer que eu seja, que você seja. Quebrante um pouco o seu coração e diga assim: Deus, a minha vida está entregue em tuas mãos. Que não seja o que eu quero. Foi assim que Jesus disse: Pai, afasta de mim este cálice. Aí ele diz: mas que não seja o que eu queira, e sim a tua vontade. Que a vontade de Deus seja feita na minha e na sua vida. E o povo de Deus diz: amém e amém.